Foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar. IndyCarCast de número 101, desta vez direto das gélidas terras gaúchas. E hoje falaremos as últimas notícias da Indy e tudo o que aconteceu na etapa de Elkhart Lake na categoria principal e na Road to Indy. Aqui comigo hoje temos Matheus Antônio da Silva. Como é que tu tá, guri? Oi, eu tô bem. Beleza. Tá bem lento aí, tá morrendo aí, meu. Ficou da hora. Aí, a única dúvida que eu sempre tenho é Elkhart Lake ou Road America? A cidade é de Elkhart Lake, o local é Elkhart Lake. O local é Elkhart Lake e Road America é o nome do circuito. A cidade mesmo é Plymouth. É, exato. E o nome do GP mesmo é Kohler GP. Tem vários nomes, tô perdido, mas... Aqui na mesa também temos Marcelo Augusto Junqueira. Tudo bem contigo, guri? E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aí para mais uma podcast. Também temos aqui a presença ilustre. A presença ilustre do Paulo Rubens. Seja bem-vindo novamente, Paulo Rubens. Obrigado, Manuel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo aí esse podcast e vamos começar. Quem vos fala é o Emanuel Weiman e sejam bem-vindos a mais um IndyCarCast. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Road to Indy. Então, vamos começar pela Indy Lights aí, que tivemos vitória brasileira na Indy Lights. Não mente, tirou a vaca. A Indy Lights, na verdade, todo o Road to Indy teve duas corridas, rodada dupla em Road America. E a corrida da Lights continuou esvaziada como sempre, na prova de resistência, tivemos 7 carros. Tem menos do que no Mario Kart, né? O Mario Kart tem 8. Pois é. Mario Kart Super Nintendo tem 8 corredores. Nem Alfonso nem David Hamilton, foi o 7 né? Foi os 7 profissionais. E dessa vez a Juntos, ela geralmente anda razoavelmente bem nessa prova. Na verdade, quem anda bem é a Carlin, mas como a Carlin não tá esse ano, ficou para Juncos. E o Franzoni, ele conseguiu a pole da primeira prova. E o segundo, largar na primeira fila, no segundo lugar na segunda prova. Isso. Aí na primeira prova, o Franzoni largou lá do Sete Urrutia. E na segunda fila tava o Cotorrente e o Pato Ward. O que aconteceu ali que na largada, o Cotorrente e o Pato conseguiram passar o Sete Urrutia. O Vitor Franzoni conseguiu segurar a liderança por 5 voltas até o Cotorrente pressionar ele e fazer uma ultrapassagem ali na curva 5, né, na descida daquela reta enorme ali por trás da reta principal. Por fora, muito da hora. E algumas corridas depois o Franzoni acabou cometendo um erro, botou o carro assim um pouquinho na grama ali e perdeu a posição pro Pato Ward. E a corrida terminou basicamente assim: o Cotorrente em primeiro, o Pato Ward em segundo, Franzoni em terceiro e Sete Urrutia em quarto. E Dalton Kellett em último. Fechando o top 5. Como sempre, Dalton Kellett em último. Exatamente. Né? E aí na corrida 2 que foi o auge do Franzoni, porque ele largou no segundo lugar e ele largou bem, mas o Ruttia largou melhor e o Franzoni acabou caindo para o terceiro lugar porque o Ruttia subiu para a segunda posição. Isso, né? O Pato Ward fez a pole para a corrida 2 e aí o Ruttia começou a chegar nele. O Ruttia e o Franzoni, né? Mas o Ruttia estava um pouquinho mais próximo e começou a pressionar. Só que aí o Ruttia cometeu a maior cagada dele da temporada até agora. Sim. E logo na primeira chance que ele teve, ele resolveu pressionar o Pato Ward, mesmo estando muito próximo, resolveu dar um mergulho ali naquela curva 5, na reta oposta, né? E nisso eles se tocaram
o Santiago quebrou a asa e danificou a suspensão, empenou a suspensão dele, se ferrou, terminou em 7º lugar, um bocado de voltas atrás. E nessa confusão, o Pato Ward saiu um pouco da pista, e aí Victor Franzoni se aproveitou, né? E fez a ultrapassagem do Pato e decolou, saiu. Isso. Não olhou mais para trás. Jeffrey Green deu oi lá do céu e Victor Franzoni passou. E o Roger só tentou aquele mergulho porque o Pato Ward deu uma erradinha na hora de entrar na curva assim. Mas ele tava muito longe, eu tava longe pra muito caramba. longe para tentar aquilo. Ele tava um carro mais rápido, ele poderia perfeitamente esperar até aquele outro setor ali na curva do Canadá, né? Aquela outra, aquele outro de alta velocidade para tentar a ultrapassagem. Sim. Ele tinha corrida inteira para isso, que ele tinha um carro mais rápido que dava para perceber isso. Cara, síndrome de Montoya. O Ruth é um Montoya escrito, cara. Montoya uruguaio. Não, um Montoya uruguaio, assim. Aí foi bom que o Franzoni desencantou, conseguiu a primeira pole na sexta, e agora conseguiu a primeira vitória no domingo. Porque dos 4 primeiros que ainda brigam mais ou menos pelo título, era só ele que não tinha vitória, até o Ruth tinha ganhado. E o Victor Franzoni, ele conseguiu disparar na frente, abria 3, 4 décimos por volta do Colton Herta, que nesse rolo, depois do Franzoni ter passado o Pato Ward, ele ficou ainda em segundo, brigou um pouquinho com o Colton Herta passou na 7ª volta ele. Mas aí não deu tempo do filho do Brian Herta chegar no Franzoni, o Franzoni venceu e o Colton ficou em segundo. Não deu tempo não, né? O Colton simplesmente não tinha ritmo para chegar no Franzoni. O Franzoni só abriu a vantagem depois que assumiu a liderança. Nunca mais olhou para trás depois que passou o Pato Ward. Eu acho que o medo de perder era tanto que ele só acelerava feito louco, assim. 8 segundos de vantagem e estava acelerando, fazendo... E no finalzinho da prova, o Aaron Tyrrell passou o Pato Ward, que estava com os pneus muito desgastados, e assumiu a 3ª posição. E o Aaron Tyrrell ainda só arrumou o pódio. E no campeonato, agora o Colton Herta ele tem 245 pontos e está 17 pontos na frente do Pato Ward. Nessa loucura toda, o Colton Herta ele conseguiu abrir 9 pontos de vantagem, ele tinha 8 e agora passou para 17. E o Ruth ainda é terceiro com 201 pontos, não sei com que milagre. E o Victor Franzoni agora subiu, ele tá no 4º lugar com 193, tá 52 pontos atrás do Herta. Aí você pode falar, o título deu na mão do Herta, quase 20 pontos, não tem ninguém na Lights. Mas o problema é que ainda tem muito ponto para disputar. A Lights tem 17 corridas também esse ano. E a próxima é em Iowa, que a pontuação é aumentada 50%. Então só a diferença do primeiro para o segundo já é de 12 pontos. Então ainda dá para tirar um bocado de ponto e ir trabalhando no campeonato. Não está tudo decidido. Aí falando do Colton Herta, que é o líder do campeonato da Lights até o momento, né? A performance dele aí nas últimas corridas, que venceu 4 provas seguidas, né? Venceu as 2 de 4 foi... Isso, venceu as 3 de Indianápolis e agora em Road América, né? Despertou a atenção de alguns times, né? Como se é sabido, ele tem aí um patrocinador, né? Que é o da família Steinbrenner, né? Uma família bem rica lá nos Estados Unidos. E esse Steinbrenner aí... Isso. E o George Steinbrenner IV, que só tem 21 anos de idade, né? Ele quer abrir uma equipe na Indy, desde que ele começou a patrocinar o Colton Herta, ele demonstra interesse. E tá aí a história de que o Colton Herta já pode, em 2019, assumir uma equipe aí full-time, né? Entrar na equipe full-time. Tava com uma história aí, tipo, que se a Andretti não puder colocar um carro para ele por causa da história da McLaren, ele iria para a Rahal, né? Porque o Brian Herta conhece bastante ali o Bob Rahal, né? Foi piloto dele nos anos 90.
Aí tem essa conversa aí, né? De uma parceria da Real com o Steinbrenner para colocar o carro pro Colton Herta, né? Sim. E é por esse exato motivo que eu tô rezando para ele não ganhar o título da Indy Lights, porque tipo, ele já tem patrocínio, ele já tem tudo encaminhado para na Lights, não precisa ganhar dólares também. Aí, ao contrário dos outros três que estão atrás dele, que é o Ward, o Rutia e o Franzoni, nenhum dos três tem nada garantido. O Rutia bateu a porta dele em tudo quanto é lugar, a gente citava ele direto aqui na Silly Season e ficou nem conseguiu acertar nem com o Andretti para sair da Bellard, mas vai ter que aguentar a Bellard mais um ano inteiro. E mesmo assim, só conseguiu o patrocínio para a temporada completa depois de Barber. O Franzoni, ele também não tem patrocínio, porque ele não tem patrocínio pessoal. Ele tem que trabalhar de coach, assim. Ele até mudou para Indianápolis agora para ficar do lado da fábrica da Juncos lá e ficar perto. Não tinha muito lugar assim, para ele ficar. Ele tá muito na cara da coragem e sem dinheiro. E é o mesmo caso do Pato Ward, que carrega num deslanche, porque ele não... O único patrocínio que ele tem é estatal, e o patrocínio estatal muda mais do que não sei o quê, né? O do Ruth também é estatal, né? O do Santiago também é estatal. As companhias uruguaias lá, né? ANCAP. Né? O Brasil, tá ficando pra trás de Uruguai, de Patrocínio estatal da ANCAP. Né? Anticapitalista. ANCAP. Também acabou tendo Pro Mazda e o SF 2000 esse fim de semana, cada uma teve uma rodada dupla. E na Pro Mazda é incrível que uma corrida foi réplica da outra. O Carlos Cunha chegou em sexto nas duas. A Juncos tinha um bom desempenho, em qualificação, essas coisas, mas em corrida perdia um pouco. Daí acontecia muito, o Carlos Cunha largou em segundo, mas aí durante a prova o pessoal ia passando ele e ele voltava para o sexto. E na corrida 2, esse foi o caso, ele largou em segundo, ele ficou em segundo. Ele chegou a assumir a liderança da prova por 2 curvas, mas aí o Malucas passou ele, o Sawyer passou ele, o companheiro Renus Viquet passou ele, o Harrison Scott passou ele e o Parker Thompson também. E aí ele estacionou no 6º lugar. Aí a corrida 1 eu não lembro. Você lembra, Paulo? A corrida 1 eu cheguei a ver, tipo, depois, né? Que eu não vi ao vivo, mas depois eu vi ali no vídeo da Indy, né? O stream dos treinos livres, das corridas, eu voltei assim a assistir um pedaço, né? Um pedaço relevante da corrida que foi o início. Aí o David Malcolm fez a pole, né? O Carlos Cunha largou em sexto. O Parker Thompson caiu um bocado de posição, que ele largou em segundo. Aí caiu para sétimo. Mas depois se recuperou ali e passou o Carlos Cunha e o Renus Viquet para terminar em quarto, né? E aí a BN Racing, que é do David Malucas ali como piloto na Pro Mazda, né? Ela tava com um acerto incrível para essa corrida de Road America. Tanto que eles colocaram um piloto tipo o Toby Sawyer, que pilota na Fórmula 3 britânica, tava fazendo só uma corrida só o contrato, só para esse fim de semana de Road America, né? Um contrato para correr na Pro Mazda. E ele, mesmo assim, foi segundo nas 2 provas, mesmo com um carro que ele não conhece tão bem assim, apesar de ser meio semelhante ao da F3 em dimensões, em potência. Mesmo sendo um carro parecido, ele não conhecia aquele carro, só teve uns treinos assim. E o acerto da BN Racing era tão bom que ele foi segundo nas 2 corridas. O acerto de outro mundo, o acerto dessa equipe aí para a Road America, né? Não deu certo nem para o Parker Thompson. Mas tudo, o Parker líder do campeonato, ele conseguiu 2 quartos lugares nesse fim de semana e ele ainda e o Renus Viquet e o Carlos Cunha, eles são ainda 2º e 3º colocados no campeonato. E, se não me engano, o Parker Thompson, ele tem quase 50 pontos de vantagem. Aumentou a vantagem. Aqui quem estava em segundo e terceiro, o Carlos Cunha e o Renus Viquet. Aí chegou na frente dos dois nas 2 corridas, né? Aumentou um pouquinho, né? Que chegou em quarto, quinto e sexto nas 2, né?
Isso aí, o Parker Thompson aumentou para 46 agora a diferença. Já é mais de uma prova já, de oval. Aí, E o David Malucas, com essas 2 vitórias aí, ele tava meio apagado, mas com as 2 vitórias entrou na briga, né? Tá com 179. Passou o Harrison Scott, que tava em quarto. E agora tá em quinto com 174 pontos. Mas o Parker Thompson vai precisar fazer muita cagada para perder esses 46 pontos de vantagem. Acho que tá uma mão na taça já, infelizmente. Faltou o SF 2000. Os 300 pilotos, entre os 300 pilotos da USF 2000, tem 3 brasileiros lá, o Lucas Coll, o Igor Fraga e a Bruna Tomazelli. A primeira corrida foi uma tristeza total para os brasileiros, porque o Lucas Coll vinha disputando no top 5, mas aí na primeira volta ele estava disputando com o Pete Donegan, aquele que ganhou aquele shootout lá, o Triplo Jogos Vorazes, que a Indy faz para um piloto da USF 2000, e aí ele estava disputando roda com ele, e na curva 13 o Lucas Coll saiu da pista. Estavam disputando roda a roda. Aí na mesma curva, a Bruno Tomazelli estava disputando roda a roda com outro carro e saiu também, foi empurrada para fora da pista também. Aí deu até uma dor no coração que na stream você via o pelotão todo passando assim e por último os 2 brasileiros lá tentando. Aí foi triste. Só o Igor Fraga ele conseguiu sobreviver à prova recentemente. E largou em quinto, mas terminou em 8º, porque é exclusivo do esporte. Aí terminou num bom 8º lugar ainda, enquanto a Bruna Tomazelli terminou em 17º e o Lucas Coll terminou em 23º. Os 2 aí tiveram problema na primeira volta. E na corrida 2, o Paulo vai falar que eu não assisti ela inteira, só assisti a última relargada. Eu assisti muito menos, cara. Eu não assisti essa corrida 2, não. Então, Não pude assistir essa corrida 2. Pelo que eu vi dos resumos que eu li, a corrida teve 12 voltas, mas na verdade teve só 4 relargadas. Que o povo largava, alguém batia, dava bandeira amarela e depois relargava. E assim foi. Aí, tanto é que dos 26 carros, só 14 terminaram a prova. Meu Deus. É mesmo, eu tô vendo aqui. Do 15 pra baixo, só contact. Só... Não, foi até engraçado na última relargada que eu vi, que foi 3 acidentes aleatórios em tudo quanto é lugar. De repente tava a bandeira amarela, 5 carros saiu da prova. E puta que pariu. Como a corrida é 8 horas da manhã, o povo não tirou o remela do olho e tá batendo. Mas enfim, essa corrida, a sorte dos brasileiros foi bem melhor. Bom, pelo menos essas corridas aí tem mais emoção que a categoria principal, né? Exatamente. Tem mais ultrapassagem, tem mais acidente, tem muito mais emoção. Só não conta pra mais, no resto... Essa corrida foi boa porque o Lucas Coll largou de terceiro, mas na primeira relargada de todas, ele pulou pra ponta, porque o Caio Kirkwood, ele deu uma erradinha, ele não deu uma erradinha, ele esqueceu de largar direito, aí ele, quer dizer, o Caio Kirkwood, não, o Rasmus Lind, que é companheiro do Coll, ele nunca larga bem, e não largou bem novamente, ele caiu de primeiro para sexto, assim, o Lucas Coll conseguiu desviar dele, passou o outro companheiro dele, o Carlin Fedrick, e assumiu o ponto da prova. E como era sempre, na segunda relargada ele conseguiu relargar bem também e manteve a ponta. Na terceira relargada a mesma coisa, só que na última relargada o Lucas Coll ele foi bem, mas o problema é que não deu bandeira amarela logo depois. Tiveram 2 voltas de corrida. Aí o Lucas Coll não tinha o melhor rendimento do mundo, ele acabou sendo ultrapassado pelo companheiro de equipe, o Carlin Frederick, e pelo líder Deus do campeonato, que é o único escolhido para correr naquele momento. Caio Kirkwood. Aí o Caio Kirkwood, ele venceu a primeira prova e venceu a segunda também. Agora
5 vitórias seguidas e agora ele tem 91 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Alex Barão. Aí o campeonato está na mão dele, vai ser o 7º campeonato seguido para a Cape Motorsport. E por enquanto está nessa. O Lucas Coll ele terminou em terceira corrida. O Igor Fraga foi bem ele nas relargadas, né? Relargar ele sempre vai bem. E ele pulou de 13º, que é a posição que ele largou, para quinto, que foi a posição que ele conseguiu na última relargada, que ele terminou na prova. E a Bruno Tomazelli, que largou de antepenúltimo, desviando de todo mundo, desviando de acidente, assim, e terminou em 13º, mas como 2 foram punidos, ela subiu para o 11º lugar e quase conseguiu o primeiro top 10 da carreira. Ela já teve um top 10 já em St. Pete, terminou em 7. A primeira É corrida. Verdade, terminou em 7, esqueci. Vendo aqui pelos tempos aqui final de chegada, né? Ela chegou pertinho do 10º colocado, né? Aqui, Isso, porque... 38 minutos, 40 segundos e 46 centésimos. Ela também, 38 e 46 centésimos. Ficou aí na casa dos milésimos para ultrapassar, né? Chegou bem pertinho do Isso, cara, né? Ficou... Que terminou em 10º. Ela ficou lado a lado com o cara que, na verdade, disputa do 12º lugar aí, que era ela É que teve punição, né? Isso, era ela e o Jacob Abel. Os dois terminaram lado a lado. Aí o Kate Donegan e o Soler Abel, eles foram punidos com 30 segundos adicionados no tempo, aí eles caíram para trás. Mas quase que ela consegue mais um top 10, sofrido nesse ano, que tá complicado. E como estão os brasileiros no campeonato aí? Então, no campeonato, o Kyle Kirkwood ele tem 217 pontos. E o Alex Barão, que correu já na Indy Lights e está correndo na USF 2000, porque sim, ele tem 120. Ele está 94 pontos atrás do Kirkwood, o campeonato está na mão dele. O Igor Fraga, ele está com 106. Ele está 111 pontos atrás, está na 4ª posição. Lucas Coll está em 6º com 98 e a Bruno Tomazelli subiu para o 16º lugar com 49. Próxima corrida é só Toronto, daqui umas 3, 4 semanas. Boa. É isso aí. É isso aí, bicho. Então, vamos lá, pessoal. Então, agora, finalmente, para falar da etapa de Elkhart Lake da categoria principal. Etapa essa... Uma hora depois. Essa corrida que teve como pole position o New Garden. Quantas pole o New Garden tem essa corrida? Tem nessa temporada? Boa pergunta, cara. Deixa eu ver aqui. Tem 3 poles. 3 vitórias e 3 poles. Acho que foi um dos que mais venceu esse ano, né? O New Garden. Sim. Agora que tava ao lado do Power, né? Do Power e do Dixon. Agora assumiu liderança isolada em vitórias, né? Isso. E... alguma coisa mais para comentar aí sobre a Qualify? A classificação foi bem apertada, né? Que os pontos estavam rodando muito próximos da coisa que a gente ia ver na corrida em termos de tempo de volta aqui na segunda sessão de classificação ali, para entrar no Fast Six, né? Os 12 melhores para decidir quem seriam os 6 do Fast Six. Tipo, a diferença do primeiro pro 10º era tipo 2 décimos. Do primeiro pro 10º colocado. O Dixon ficou fora, né? Isso. E o Pagenaud também, ele caiu fora no primeiro round. E também no Fast Six lá, meio que ficou uma briga entre o New Garden e o Power contra o Hunter Ray e o Rossi. E no fim das contas, os dois da Penske, eles, no finalzinho, eles conseguiram superar os dois da Andretti e o New Garden fez a pole. Anda assim na última curva, assim, naquela curva cega ali que você sai ali da curva do Canadá e entra ali, né, naquela curva meio cega. Ele errou, pegou um pouquinho de grama e mesmo assim conseguiu fazer a pole. Antigamente tinha uma ponte ali naquela curva ali, o mesmo Guilherme quase morreu. Né? É mesmo? Guilherme?
Não entendi, mas tudo bem. Segue o jogo. Mesmo, o Ghibli. Mesmo. O mexicano-americano mesmo, Guilherme. É mesmo. Então aí tivemos a grande vitória do... será que foi grande mesmo? O New Garden liderou de ponta a ponta. Uma corrida aí que foi bem monótona, né? Foi boa no começo ali, que tiveram bastante ultrapassagem. Mas depois daí do segundo terço da prova ali, já começou todo mundo se distanciar. Senti falta de uma ou duas bandeiras amarelas ali pra juntar a galera e dar mais emoção. Ajudou. Tipo, ajudaria se tivesse, né? O Will Power se ferrou no começo. Já nem largou direito. O Will Power logo na largada ele teve um problema de câmbio ali, né? Sim. Aí todo mundo passou por ele, foi pros boxes, tentar resolver, mas não deu certo. E o Rossi fechou o Wickens no começo da prova, depois fechou, tá com uma Sato lá, o Sato ficou pé da vida. E depois se quebrou. Depois se ferrou. Bem feito, né? Era um problema na cambagem do pneu, é isso? Isso. Pô. Isso, que a cambagem ali é o ângulo ali do pneu, a inclinação do pneu e a cambagem estava meio desregulada ali, fazendo com que o pneu desgastasse mais, né? Com isso, o Rossi, o pneu dele começou a desgastar muito e começou a perder tempo para outros carros, né? Ele começou a desgastar bastante o pneu e... Mas aí ele perdeu um bocado de tempo. Então, mas aí ele parou e tipo, voltou em 19º. Acabou, pô. Perdeu 1 minuto. Sorte dele que é a Road America, e a Road America tem 5 km, aí não perdeu volta. E tirando os momentos que o New Garden ia fazer a parada pro pit, ele não perdeu a liderança em nenhum momento. E você vê que o Hunter Ray e o próprio Rossi no começo e depois o Dixon, eles não conseguiam se aproximar, né? Tipo, eles ficavam meio próximos, mas eles não conseguiam passar. Aí eles estão falando que... Mas ali não foi uma questão tipo de Indianápolis que não conseguiu ultrapassar por causa da aerodinâmica. Eu acredito que ali foi por puro e simples mérito do New Garden de conseguir andar ali. Tipo, os três estavam dando o mesmo ritmo ali. Só que era uma coisa irrisória a diferença entre eles, né? Tipo, uma volta o Hunter era mais rápido, tipo 1/10, depois o New Garden devolvia 1/10 mais rápido. Aí ficou assim a corrida inteira, quase a corrida inteira. Só no finalzinho que o New Garden conseguiu abrir uma diferença grande, tipo 1,5 segundos. Foi a maior diferença que ele conseguiu abrir aí na corrida inteira. E teve um momento, acho que apareceu no letreiro do fim lá, o New Garden não usou push to pass, velho. Eu também reparei isso, né? Tava ali 3 minutos e 20, que equivale a 200 segundos, que é o total de push to pass que cada piloto tem disponível, né? Aí do Power. E o Power bateu. O Power usou porque não correu, né? Não deu nem tempo. Não, e também só quando no primeiro pit que teve aquela mudança que o Dixon ficou uma volta atrás, porque a corrida de Road America com essas 55 voltas ela é um pouquinho maior assim do que as 50 voltas tradicionais, não tem muita opção de estratégia assim, você é quase obrigado a fazer 3 paradas. Aí porque mas a galera viajou ali que tentou fazer 4 paradas se deu mal. Mas Tony foi o Tony Kanaan, né? Eu não sei o que eles têm a querer fazer mais parada numa pista como essa. É certeza de ir lá pra trás. Exatamente. Acho que trouxe aquele... Aí foi só o Tony Kanaan e o Charlie Kimball que fez essa estratégia estranha. E meio que o Charlie Kimball quase 20 segundos atrás do Chilton, que é o companheiro dele. Então, não faz sentido. Olha, em Road America, eu já joguei Road America no jogo da Indy lá, de 95, que
na época que a kart corria lá, né? Que era 50 voltas e o tanque de combustível era de 40 galões. O carro ficava pesado pra caramba. E ficava muito ruim de guiar. Tipo, aí você tinha estratégia de fazer 2 ou 3 paradas, né? Pela distância da corrida de 50 voltas e pelo consumo de combustível que tinha, né? Aí você podia fazer 2 ou 3 paradas lá. Aí se você fizesse 3 paradas, você tinha o benefício de ter um carro muito mais leve que os outros. Porque, tipo, em vez de você andar com 40 galões, você colocava, tipo, 30 e acelerava tudo que podia. E aí você andava, tipo, 2 segundos mais rápido por volta, 3 segundos. E aí compensava. Uma parada a mais, né? Mas isso de 2 e 3, mas de 3 e 4 já é um pouquinho diferente. Isso, E porque também os carros de hoje não tem mais 40 galões, né? Hoje não. 18, é bem mais leve. Mas não é nem a metade, né? Road América para 55 voltas não tem como não. Ou diminui. E por que eles aumentaram mais 5 voltas? É por causa de janela? É porque a corrida de 2016 foi muito curta, na opinião da televisão. Na parte de televisão, assim, acharam que a coisa foi muito curta, porque foi bandeira verde quase até o finalzinho, quando o Conor dele bateu lá, teve um problema na suspensão e bateu na curva 1. Aí, tipo, não deu nem 1h30 de corrida, assim, mesmo com a amarela, que durou um bocado de volta. Mas eu acho que eles aumentaram também pra trabalhar um pouco com a questão da estratégia de pits. Mas aí o problema é que não teve estratégia de pits, foi só 3, assim. Não, é que os caras tentaram 4, né? Foi suicida, mas tudo bem. Acho que tinha que ser um outro número. Acho que tinha que ser um outro número de voltas. Tava dando certo pro Tony. O Tony chegou ali, o Tony tava tipo em 13º, aí foi pra essa estratégia, chegou a ficar em 7º por uns momentos, mas depois caiu, né? Isso, porque enquanto o Tony tava com pista completamente livre, dava certo. Mas aí quando ele parava e tinha aqueles outros que estavam mais perto, tipo o Chilton atrapalhou bastante, o Gabi Chaves atrapalhou bastante também. Aí ele demorava muito para passar esses carros e a estratégia foi pro vinagre. Mas eu acho que o Road América tem que ter ou 50 voltas para fazer 2 e 3 paradas, ou 60, assim, 58, 60 voltas para fazer 3 e 4 paradas. Acho que se a corrida tivesse umas 4, 5 voltas a mais, a estratégia do Tony daria certo como se fosse a estratégia de 3 paradas que o Paulo Rubens explicou. A parada vai correndo o mais rápido que pode e enquanto quem faz 3 paradas economiza. Mas aí eu acho que o cara tem que largar lá na frente pra se mandar lá pra frente, fica no meio do pelotão, não consegue avançar. Então, mas o problema é que, por exemplo, quando você faz que nem o Tony 4 paradas, não dá muito certo. Só dá certo quando você tem uma corrida bem mais longa, assim. Tem uns 400 quilômetros que normalmente em misto, o carro da Indy ele consome mais ou menos 120, 130 quilômetros, assim. E quando você tem uma corrida que nem a de Road América, que é contada praticamente para 3 paradas, então você não tem muita opção de como trabalhar esse negócio de estratégia. Então, fica acabando mais contando com ultrapassagem na pista mesmo, que é bem difícil com esse carro. E se fosse 60 voltas, eu acho que ia... O pessoal ia ter que economizar mais para fazer 3 paradas, até daria, mas eu acho que ia ficar mais interessante. Aí teria 13 e 4, mais gente fazendo 4 paradas. Que nem o Hunter Hay acho que na primeira prova, que era 50, que ele fez 3 paradas e ganhou. Fazendo 3 paradas, enquanto o resto fazia 2. Aí... E se peidavam pra fazer 2, né? Exatamente, quase morreu fazer 2 paradas. Bom, aí tivemos aí também o segundo lugar do Hunter Hay, ele que começou em terceiro. Só ganhou a posição do Power, né? E também não conseguiu buscar o New Garden a corrida toda, nem chegou a liderar nenhuma volta, né? Porque ele sempre parava junto do New Garden, mas só que até nos pits a Penske e a Andretti estavam no mesmo ritmo ali, né? Eles entravam com a mesma distância e saíam com a mesma distância. Nem nos pits da Andretti conseguiu roubar ali o primeiro lugar da Penske. Tava bem complicado mesmo pra Andretti buscar a Penske. Mas quem fez uma grande corrida, na minha opinião, aí tirou água de pedras de novo, né? Os neozelandeses voadores Scott Dixon, que largou em 8º ali,
se tentou. Ele largou antes, né? Ele largou em 14º, se não me engano. Largou em oitavo. oitavo. Em oitavo, desculpa. É que ele chegou a ficar em participou do 14º quando ele fez a Aí- parada. Então, aí ele faz aquela corrida que ele está acostumado a fazer já. Além de tudo, a equipe dele de pitstops faz sempre um bom serviço. E aí, do Pois nada, é. ele brota lá em terceiro. O Dixon foi uma estratégia sensacional. Ele, na primeira janela de paradas, ele foi o último a parar, né? Foi uma volta mais do que todo mundo. E aí, na segunda parada, ele queimou ali, gastou aquele combustível que ele economizou na primeira parada e aproveitou enquanto, Rossi, Sato, Wickens foram para os boxes. Ele, meteu uma volta voadora enquanto eles estavam de pneus frios. E aí voltou na frente deles, quando eu fiz a parada. Sim. É. A primeira parada ele fez uma volta a mais e na segunda parada fez uma volta a menos. Aí ficou igual os líderes, mas aí ganhou o terreno pra cima do Rossi, do Sato, do Wickens, que estavam na frente dele, assim, estorvando a vida dele. Aí ele brotou em terceiro de novo. Eu acho que o Dixon é o que mais tem chance de ganhar esse campeonato por regularidade. Ele é muito competente, né, cara? Liderança, porque O Scott dele tá muito competente. Estavam mais próximo dele, se ferraram, né? Só quem conseguiu ganhar a posição no campeonato foi o Neil Gardner, que estava mais atrás, né? Na prática, a distância que ele tinha para o segundo colocado aumentou, né? É. E esses dois primeiros, eles fazem muito jus a essa parte de regularidade, porque que nem o Will Power, que tem 2 vitórias, ele tá em quinto no campeonato, enquanto o Hunter Hay, que tem uma vitória só, tá em segundo. É, E o Rossi, verdade. que tem uma vitória, tá em segundo, só que tem 4 pódios também. É a regularidade. E é nessa parte do campeonato agora, entre Detroit e Mid-Ohio, que vai sair os que despontam para disputar o título mais para frente. Que é esse mês que tem umas 4, 5 provas, uma muito encavalada em cima da outra. É aí que o pessoal ganha terreno. Mas a gente vai ter 3 seguidas, né? Iowa, Toronto, Mid-Ohio. E Aí depois vai ter quase um mês. Para chegar em pouco, Isso né? mesmo. Aí depois de pouco vai demorar quase um mês depois de Mid-Ohio. Isso. E tudo corridinho também, tudo A gente mais teve, 3 seguidas. isso, a gente teve 5 provas seguidas, que foi Indy 500, 2 de Detroit, Texas, Road America. Não foi seguido, o Road America deu intervalo. Isso, exatamente. Aí deu um intervalo de uma semana em Road America e agora tem mais uma semana para Iowa, Toronto e Mid-Ohio. E só depois que os pilotos descansam lá em Pocono. Aí tem mais 3 seguidas, um intervalo de um final de semana e Sonoma pra acabar. E o Takuma Sato não aprontou nada, né? Milagre? Milagre no tempo. Na verdade, aprontaram pra ele, né? Foi uma corrida bem regular. Disputou com o Rossi, com o Wickens ali. Ele pra mim fez uma corrida boa, assim. Não quis se exaltar muito, fez um trabalho bom. Pô, e foi bonita aquela briga dele com o Rossi, né, cara? Ele passou o Rossi deu o X no Sato e ainda deu aquela espalhadinha, né? O Robert Wickens ali que eu gostei da... Desculpa, interrompi. Eu tô ofendendo agora, Emanuel? É isso mesmo? Bom, mas o Wickens acho que também fez uma corrida bacana ali, foi bem regular a corrida toda, né? Largou em quinto, terminou em quinto. Aí tem o Ray Hall também, teve uns lances interessantes ali, né? Aí depois não vi mais ninguém fazendo nada demais ali. Teve ali o Pagenaud e o Pigot, que terminaram em 7º e 8º, brigaram a corrida inteira ali. Você viu ali o Pigot dando o X no Pagenaud ali. O Pagenaud que largou em 14º, né? Conseguiu ficar em 7º, até que deu certa estratégia. Tirando isso aí, o Hinchcliffe ele fez uma corrida de recuperação mais ou menos, porque ele largou lá atrás. 16º. E o Bourdais ele teve problemas, né? Mas ele ainda conseguiu um 13º lugar ali.
acho que o carro dele morreu. O Bordek tinha chances de ganhar, ou ficar entre os 3 primeiros, né? Conseguir um pódio, tinha mas chance de aprontar naquela parte final ali, que ele tava coladinho ali no... O que foi? Apagou o ali. motor? O que houve? Apagou o motor mesmo, apagou o motor durante os pits e a Delcone demorou pra religar, né? Mas o Bourdais tá azarado pra caramba, né, meu? Ele podia estar lá entre os 5, 6 primeiros do campeonato e... Nossa. O azar do Bourdais se chama Dale Coyne. O Bourdais vai no pits, perde 1 segundo e meio, perde umas 2, 3 posições. Vai lá e reva de novo. Aí depois vai lá, tem que parar. Eu acho que já tem até medo de parar no box, já. Já vai. Isso quando não atropela um mecânico da Dale Coyne. Meu Deus. Eu me ferrei no bolão porque eu apostei no Rossi e no Bourdais. Muito, né? Apostei no Bourdais também, cara. Ele tava indo bem. Acho que ele podia ter brigado ali pra terminar no pódio. Ou até mais, quem sabe. Mas teve esse problema aí nos pits. Foi azar mesmo. Ô, meu, o Bourdais tinha que estar numa equipe melhor. Como é que ninguém aposta nele, cara? Ele tá aí mostrando serviço pra caramba. Só não tem carro. Tá certa idade. Mas ele tá com a idade mais ou menos do Dixon, não tá? Tá com 39, o Dixon vai completar 38. Bem próximo. O Bourdais, se eu fosse uma equipe grande, eu tentava apostar no Bourdais, o que ele tem pro final e tentar um 5º título aí. Mas parece que o Bourdais tá apostando aí nessa, tipo, na Coyne, na profissionalização da Coyne, né? Que ele trouxe engenheiro, tipo... O Jimmy Vasser e o James trouxeram os patrocínios para a equipe, né? Trouxeram os patrocínios bons para a equipe. Mas aí que adianta se a equipe não faz o trabalho certo, né? Então, cara, mas já deu uma boa evoluída em relação... Mas a Coyne, tipo, tá muito melhor do que, tipo, há 3 anos atrás. Sim. Toda a vida. Lembro bem do início da temporada 2015. Deu Coyne. Nossa, de Carlos Workers, sexta da Crônica. Long Beach, Dracone e Rock Moran. Aí Rock Moran no treino livre consegue ser mais rápido que o Dracone e depois fratura a mão e não vai correr. Ai, cara. E isso deu Cone, né? Mas agora ele tá realmente bem melhor do que... Sim, e falando sobre Delcone, uma notícia rapidinha aqui, é que o Peter Fittipaldi terminou a recuperação dele, né? Depois daquele acidente de Spa que ele quebrou as pernas. Vai correr em Toronto, né? É em Toronto? Pra mim era em Mid-Ohio, né? Ele tinha... então, não lembro agora. Eu lembro que era a Road América, depois das de Indianápolis, né? Era a Road América, Toronto e Mid-Ohio. As provas que ele ia correr. Não lembro se eram exatas. São as corridas que o tio dele correu, né? Que o vô dele correu. Eu lembro que era um cara bem tarde. Só se escreveu das corridas que o Emerson correu. Corria ali. É isso, era realmente esse. Olha, tem uma pista bem legal, viu? Mid-Ohio também, corre nessas aí. Era meio chato, mas você vai gostar também. Não, eu acho que foi assim, ó. Aqui, ó, essa corrida aqui eu corri, então já vou te dar todas as dicas pra ti, então vai lá que tu vai te dar bem. Eu passei de Guaraná de rolha, então eu conheço... Se você puder, escolhe o Lola. O Lola é a melhor... Na época da Lola ainda, né? Na época do chassi Penske ainda, mais antigo. No acerto inicial do começo do ano, tava previsto pra ele correr mesmo em... Road América e em Toronto também, mas tem que ver agora, porque nesse novo acordo estava previsto para ele arrumar a perna dele que ele quebrou ali, lá só em Mid-Ohio. Aí fica nessa, assim, vai, não vai. No Wikipedia tá apontando a partir de Toronto. Assim, perdão, a partir de Mid-Ohio. Não pôde correr, a Delcone, tipo, reposicionou os contatos que tinha ali com o Zachary Kramer de Mello, né? As provas onde o Pietro ia correr, o De Mello substituiu, mas em compensação, algumas coisas que o De Mello ia correr passaram-se do Pietro, né? Quando ele se recuperar, ele vai pegar essas coisas que eram do De Mello, né? Vai ter que ver aí o que é isso daí, né? Que botaram o por isso, né? Naquela coisa de Detroit, porque tava um espaço vago ali, né?
Porque tava sobrando 2 provas ali pelo acerto. Isso. Aí tem que ver agora se o Santino Pietro vai voltar. Aí tem que ver se o Pietro já vai voltar para Toronto ou se vai esperar mesmo até Mid-Ohio. Que aí ele ia de Mid-Ohio, ele... Não, mas se ele tá pronto, por que ele já não tenta correr antes? Porque Contrato, né? Que essa questão aí que a gente Isso. explicou do acerto que tinha com a Dale Coyne de dividir o carro com o Demelo. Aí, por causa desse acidente, tipo, teve que replanejar, fazer um replanejamento pra Eles meio que ter um trocaram. piloto Né? no carro, né? Isso. O Jimmy Mello adiantou todas as corridas que ele ia correr, aí ele ia parar em Toronto. O Pietro ia assumir o carro em Mid-Ohio e ia terminar o ano. Mas- Então acho que vai ser isso mesmo. Mas aí depende, né? Se o Pietro Fittipaldi vai querer correr em Pocono, com risco de quebrar a perna de novo, em Gay. São mais tensos, assim. Portland, Mas o acidente dele foi muito loteria, aquele acidente. Que ele quebrou as O pernas. voo dele correr em Pocono, pô. Pode dar as dicas lá de. É. verdade. As dicas dos anos 80 lá, de como é que se É. corre nos anos 80. É uma dica, meu filho. Corre não, viu? Evita Pocono. Evita pouco. Pula Cara, essa, pula essa. foco não era tenso, cara. As batidas lá que tinha. Tipo, Jack Hanson de agora em 2014, tipo, bateu, deslocou o coração de lugar, porra. Meu Deus, cara. Nossa, isso foi épica, meu. O cara deslocou o músculo cardíaco. Meu Uhum. Deus. O coração dele foi mais pra direita. Ficou pro meio, ficou bem no meio. Como é que Tipo, tem a pode, batida né? do Johnny Rutherford dos anos 80, tipo, você acha que ele morreu na hora, pô. O chassi, eu tipo, se lembro. desintegra todinho. O carro já era, mano. Você vê e pensa que morreu, mano. É muito tenso. É porque Pocono é a pista que tem a reta mais longa da história da Indy. E também, pra você ter uma ideia, mesmo com aquela reta lá da Marginal do UTT, tipo, e maior ainda do que aquilo. E isso um pit de super speedway ainda. Correndo, chegando a 380 lá no fim e tendo que confiar no soft wall ali. Caso passe reto, vão. É tenso. Então temos aqui também o... Teve alguma decepção pra essa corrida ou não? A corrida. Cara, eu fiquei muito decepcionado com o desempenho do Alfonso Celes Jr., cara. Eu confiava tanto nele, cara. Eu confiava muito, mas aí sumiu. Pô, pelo menos largou em 21º e terminou em 20º, né? Nossa, corridão, hein? Uma posição. No fim, eu acho que ele não foi tão mal assim. Eu achava que ele ia ser pior ainda, porque a única corrida que ele correu na Indy Light em Barber, ele ficou atrás do Dalton Kellett. Ele conseguiu ficar atrás do cara que tem 90 corridas e tem uma vitória. E ele nos treinos, ele arregaçou o carro, não foi? Ele bateu o carro. Ele Aquela arregaçou curva o carro. 13. Mas no fim não foi tão ruim, ficou só uma volta atrás. Eu pensei que ia ficar umas 18. O problema é que ele largou bem, ele tava até na frente da dupla da cara ali, o Kimball e o Chilton, tava naquele bolo com o Plast, o Jordan King, Gabi Chaves. Ele tava naquele bolo ali, né? Do fim do grid, mas só que no primeiro pit ele teve um problema, o motor dele apagou. E aí ele perdeu uma volta nessa história aí, né? Isso. Aí deu uma Uma garoteada. volta em Road América é praticamente fim de prova, porque é muito difícil recuperar. Uma volta de 3 minutos e meio. É dos Estados Unidos. Mas Então, vamos pra classificação da corrida, então? Vamos! Então, em primeiro, Joseph Newgarden, em segundo, Ryan Hunter-Reay, em terceiro, Scott Dixon, Takuma Sato em quarto, Wiggins em quinto, Graham Rahal em sexto, Pagenaud em sétimo, Pigot em oitavo, Ed Jones em nono, Hinchcliffe em décimo, Marco Andretti em 11º. Ó, milagre do Marco Andretti chegar na frente.
em 11º, Jordan King em 12º, Bourdais em 13º, Canaan em 14º, Leist em 15º, o Rossi em 16º, o Max Chilton em 17º, Charlie Kimball 18º, Gabi Chaves 19º, o Celis Jr. em 20º, Clamand de Mello em 21º e o Zach Witt em 22º, e quem não completou foi o Will Power, que parou na terceira volta, né? Não tivemos nenhuma bandeira amarela nessa corrida. Tivemos duas trocas de liderança entre dois pilotos. Teve umas penalidades aqui, né? Drive-thru pro Zach Witt, né? Que já estragou toda a corrida dele. Tivemos tem uma punição pro Hinchcliffe, né? Pra depois da corrida, né? Isso, provavelmente vai ser multa financeira, porque deve ser algum dos mecânicos não tava com a viseira baixada na hora do pit stop. Era isso mesmo? Provavelmente é. Aí ele recebe uma punição. Puta. Mas pelo amor de Deus. Tá, mas teve um drive-thru também pro Gabi Chaves? Isso, na volta 37. No caso do o Gabi Chaves estava ali brigando pelo top 10, ali perto do top 10. Tinha largado em último e tava fazendo uma boa corrida. Tava ali tipo 12º, tava perto do top 10. Teve aquela briga até com o Hinchcliffe, que mostrou, né? No primeiro momento o Hinchcliffe tocou roda com ele, depois passou. Só que ele teve um drive-thru e caiu pra 19º, né? Esses drive-thru, eu acho muito pesado esses drive-thru, cara. A Fórmula 1 eu gostei do que fizeram, porque eles dão punição de 5 segundos que tu faz durante a parada, ou desconta 5 segundos no final. Aqui eles continuam esse drive-thru aqui que estraga tudo, né, meu? Às vezes acho muito pesado, uma punição muito pesada na maioria dos casos. E ainda mais no caso do Gabi Chaves, que ele foi punido porque ele passou em cima da mangueira da pneumática. Aí, isso tipicamente dá punição, e a punição geralmente é drive-thru. Eu acho uma punição muito pesada, muito severa. É uma punição bem pesada. Ainda mais que, tipo, que nem no caso de oval, é a mesma punição do mesmo jeito, e geralmente o piloto perde uma volta e pouco, quase 2 voltas, passou em cima da mangueira da pistola pneumática. Tu estraga tudo. Cara, e não prejudicou a corrida de ninguém, sabe? Passou por cima do troço, pode ser ruim e tal, mas não estragou a corrida de ninguém. Por isso que eu acho que é muito pesado. Mas então, classificação do campeonato. Quer que eu fale? Vamos lá então. Tu quer falar? Não. Fala aí, Marcelo. Quer falar, Marcelo? Fica à vontade. Eu vi sua voz direito. O Scott Dixon é o líder do campeonato, né, com 393 pontos. Mas tem que falar com mais ânimo. Hunter Ray e Rossi estão empatados na segunda posição, 43 pontos. Não, 45 pontos atrás do Dixon. Então, o Dixon aí vai caminhando para um penta, hein? Parece. Será? Será? Primeiro penta de 96 pra cá, né? Na época pós-cisão. Aí o Newgarden ganhou, mas continua em quarto. Aliás, ele estava em quinto, né? Foi para quarto. Passou o Will Power, que tem uma péssima fim de semana desastroso. O Newgarden tem 343 e o Will Power 328. Em sexto, o Graham Hill com 278, aí já bem atrás. 115. Isso. Robert Wickens em sétimo, com 274. Tu vai falar que nem o narrador ali. Isso. Que nem o nome do Wickens. Wickens. Né? Robert Wickens. Não, o narrador da Band fala Robert Wickens. Wicks, ele fala Winks. Às vezes fala Winks, ele bota um N onde não tem, né? Winks ou Winkens. Não, mas Você quer botar um X em algum lugar? Mas é o Wickens. Geralmente ele bota um N ali depois do I. Winkens. Ô, Emanuel, é o Wickens que fala, não é? É Wickens, mas ele fala Winkens. Ou Winks. E é o Ryan Hunter Ray, né? Com A no começo. O Simão Pagenaud Ryan. tá com 255.
Bourdais em nono com 2,35. E o Marco Andretti se mantém firme e forte aí na 10ª posição, com 232. Top 10 do campeonato. Vai ficar Pra pra ele- sempre em 10º lugar. O James Hinchcliffe confirmando o banho que tá tomando do companheiro de equipe, em 11º com 229. Mãe. Tá tomando um banho mesmo, viu? Com essa Ah, indicação aqui vai custar o cargo dele. Ele deu o lugar dele pro outro correr. Pois é. O Ed Jones em 12º com 205 pontos. Aí depois vem o Sato em 13º e o Tony Kanaan em 14º, com 173 pontos. O carro 14 está em 14º, olha que legal. É. Que coisa. O Matheus Leite aparece em 19º com 148. É o penúltimo dos pilotos que fazem full season. Uhum. Só na frente do Max Shield. Pois é, né? Ah, o Matheus só dá problema com ele, né? O carro pega fogo, solta uma roda, Né? Bem assim. dá um problema do mecânico, dá um. Olha. É o que acontecia com o Rubinho, né? Antigamente. Primeiro o carro teve um problema, aí passaram várias voltas pra resolver o problema, aí liberaram, né? Na saída dos boxes ele enche o carro no muro ali. Né? Bem assim. É que o Matheus Leite, ele, no campeonato, tá naquele limbo, assim. Porque, tipo, do Zakvich até ele, o Zakvich tá em 16º, ele tá em 19º, a diferença é de 7 pontos, assim, é bem pequena. Tipo, se alguém der um azar e cair no top 10, assim, já sobe 19º, 16º, assim, de uma vez. Ó. O Will Power ele era o líder do campeonato, não era? Nessa etapa. Ele caiu pra 5º. Tá? Não, o pau era o segundo lugar. Só que aí. Caiu pra... Ele era o líder Problema. em Detroit. Em Detroit ele era líder, aí ele bateu no Texas e é verdade. bateu no de América e caiu pra 5º. O Power ele é muito irregular. Acho que é um dos pilotos mais irregulares, né? Ele ganha e também chega em último. O Power é um piloto totalmente imprevisível, velho. Você achava que esse ano ele não ia ganhar Indy 500 nunca, ele vai lá e ganha. Todos os pilotos que ganham a Indy 500 fazem um fim de semana desastroso em Detroit. Ele vai lá e termina em 5º e 3º. Eu acho que o único que foi acertado, que todo mundo imaginava que ele ia assumiu a ganhar e ganhou, foi o Indy GP, né? Aí depois quando você se espera, porra, o Power vai lutar pelo título, né? Ele vai lá e bate no Texas. A parte Tem deu problema- 2 corridas tem seguidas. problema no Road América. É o Power, cara. Power sendo Power. Né? É, verdade. Então vamos para as considerações finais. Matheus Antônio da Silva, quais são as tuas considerações aí finais? Cara, eu considero vocês todos pacas. Não, assim, Obrigado. É mais uma corrida normal no ano da Indy, que tá bem normal, assim. Não tá tendo muita coisa, nada demais por enquanto. E vamos ver as surpresas que nos reservam o mini circuito de Iowa daqui a 2 semanas. Será que vai ter Pack Racing? Não, mas peraí, acho que a pergunta foi errada. Será que vai ter carros andando em todas as linhas de Iowa? Será que vai ter disputa lado a lado? Dá pra ter, porque Iowa não é nem tanto sobre a aerodinâmica. É ali, tipo que as linhas de Iowa tem vários bumps ali naquelas linhas, né? Aí, tipo, é uma suspensão ali, desgaste de pneus, aquela ali conta um bocado, né? A aerodinâmica só serve só pra, tipo, mediar esse fator de desgaste de pneus, né? Não é um fator de desvio assim pra decidir se o carro consegue chegar perto do outro ou não, né? A aerodinâmica serve ali pra ver quem consegue o melhor consumo de pneus pra se manter rápido, né? Mas é que assim, ó, historicamente a Iowa tu tem pilotos andando em todas as linhas e tem disputa lado a lado. Será que a gente vai perder isso? Sim. Não, eu acho que vai ter isso daí na corrida de Iowa, porque ano passado que a gente achava que não ia ter, teve. Mas, então, acho que vai ter isso mesmo. Iowa é um circuito que não sofre, tipo, com que Freak sofreu, de não ter espaço para colocar uma segunda linha para colocar os carros de lado a lado. Não, mas é que Iowa assim, tem ó, por espaço exemplo, bastante. é que a Iowa tem a inclinação pra andar em todas as linhas e disputa lado a lado, mas depois do Texas eu tô com receio.
De ficar todo mundo na linha de dentro ali e fazer uma corrida de circuito Não, misto. É mas isso não que eu tem tenho como receio. ficar pela linha de dentro, que se você ver a corrida do ano passado, o Aleixo estava dando pela linha de dentro, perdeu o controle e bateu. Linha de dentro ali, tipo, não é muita gente que fica, a pessoa usa mais aquela linha para ultrapassagem, não é tipo para correr ali, porque aquele circuito ali, se você vacilar, você perde controle e bate, né? Você Bah, não isso anda que o ano na passado inteira, tinha mais downforce, imagina agora sem downforce. Acho que vão todo mundo pela linha de cima, então. você não pode andar a linha inteira Então, a corrida toda, que tem de gasto de pneu, tudo. Nas corridas que eu já vi já de Iowa, os pilotos estão sempre mudando de linha. Uma hora andando por baixo, outra por cima. Tem o tráfego também, né? Então. Retardatários e tal. Iowa é a pista mais curta da Índia na temporada, então Isso. provavelmente, tipo, por osmose, organicamente que vai ter ultrapassagem, entendeu? Ela me lembra muito Fontana, pra mim é uma mini Fontana. Porque ela tem a inclinação, uma boa inclinação, o desenho é o mesmo, só mais lenta, né? Claro. Mas então Fontana tá. tem 2 milhas e a Iowa tem 0,85. né? Zero- 7,75. É. 7 São oitavos de milha. 7 oitavos, é. Então, Marcelo Augusto Junqueira, tuas considerações finais. Bom, eu achei a prova de Road América bem mais ou menos, apesar de gostar muito da pista. Eu dou uma nota tipo 5,5 assim pra ficar de recuperação e tentar passar de ano. 5 e 7 oitavos. 7 oitavos. 5,75. Mas assim, enfim, as corridas esse ano, eu não sei o que aconteceu. A gente tinha uma boa expectativa de ser grandes corridas, de voltar a ser mais competitivo, mas a gente acaba meio que vendo que os carros estão com dificuldade de ultrapassar, né? Aí, talvez, não sei, a Indy precise rever um pouco essa questão de aerodinâmica, né? Não sei. Mas isso Então, alguns circuitos melhorou, como o caso, os circuitos de rua melhoraram todos o que a gente circuito teve de até rua, sim. agora. Circuito de rua, Os sim, até mistos porque- tá complicado, né? Não, Barber eu achei uma boa corrida. Mas Barber melhorou. Road América, que é o segundo misto agora, vamos ver Mid-Ohio que é o próximo. Mas eu acho que ficou melhor a Road América em relação ao ano passado. O problema é que não teve bandeira amarela durante a corrida, no meio. E aí o pessoal se a Indy distanciou não demais. pode ficar refém de bandeira amarela, né? Esse que é o problema. Pra ter boa Oi? corrida. A Indy não pode ficar refém de ter bandeira amarela pra ter boa Tá, mas corrida. aí faz o que mais. Com mais downforce ou menos. Não importa se não tem bandeira amarela, vai se distanciar. Não tem como não se distanciar. Então, só que esse que foi o ponto. Os líderes não se distanciaram. O New Garden fez uma ótima corrida, só que o Hunter Ray, o Rossi e depois o Dixon, eles não se distanciaram tanto assim. Só que eles não conseguiram ultrapassar. Sim, mas o ano. Eu achei que foi bom nesse ponto os carros não ficar tão longe um do outro. Mas teve uns peguinhas ali, mas eu acho que, cara, é uma coisa que eu vou aproveitar para comentar aqui. Eu começo a pensar no lado positivo daqueles segmentos da NASCAR. Muita gente vai falar mal de mim aqui, vai me xingar, tudo. Mas assim, não tô dizendo que tem que ser igual ao do formato deles, mas o fato de que tem uma interrupção ali que vai juntar todo mundo. Não. Entendeu? Não digo que tem que ser no Eu acho mesmo que tem que formato. Tem que ser naturalmente, velho. Se for forçado, já perde. Pra mim, perde todo. Eu detesto essa coisa da NASCAR, eu detestaria ver isso na Indy. Mas eu me referia não no mesmo formato, né? Porque senão seria, além de ser uma cópia, né? Não mesmo talvez formato, tô dizendo o conceito mesmo de interrupção forçada. A NASCAR tinha um negócio ainda mais escroto, que era o Countdown Clock, que era então implantar na Truck Series, que tipo a cada 20 minutos, se não tivesse amarela, a NASCAR ia dar uma amarela só pra ajudar. Não, daí é exagero. Aí é ruim. Mas aí tem uma corrida que não tem bandeira amarela. Da Truck, antigamente. Mas, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma corrida que não teve bandeiras amarelas, que vira uma corrida igual a da Fórmula 1. Ninguém não tem distância suficiente para pegar vácuo, não tem quase disputa. Acontece disputas quando tem carro com desempenho muito aquém do outro, muito menor, ou nas bandeiras, nas paradas,
Ou, sei lá, algum acidente ali, uma rodada. Fora isso, quase não teve, né, depois. Então, a questão é ter um pouquinho mais de downforce só. Porque Road America, principalmente, ela tem retas muito longas. Entendeu? Então isso dificulta para carros que tem menos downforce e não consegue chegar. Entendeu? É, bom, Se tiver concordo. um pouquinho mais de downforce, se eles melhorarem um pouquinho só, talvez às vezes é um detalhe. Será que o ajuste é o suficiente ou tem que mudar a asa? Acho que talvez seja um ajuste de asa mesmo. Uma inclinação maior ali. É. Mas vamos ver um detalhe aqui, ó. Por exemplo, que eu achei interessante é que a corrida teve... Barber foi uma boa corrida porque quase não tem reta. Por exemplo, Mid-Ohio também acho que só tem a reta oposta lá. Então provavelmente vai ser uma boa corrida. Agora Road America, mas, por exemplo, assim, ó, 161 o número de total de ultrapassagens. E na pista ali, 125 ultrapassagens. Eu acho que isso tá bom pra Road America. A gente já chegou nesses números alguma vez? Eu não lembro. Porque é um circuito que tem pouca ultrapassagem historicamente, não é? Ou eu tô errado? Não, a Road America 2016 teve um bocado de ultrapassagem, né? Mas chegou a esse número que a gente teve? O Tony não conseguiu ultrapassar o Will Power porque o Will Power tava melhor, né? O Tony pressionou, mas não conseguiu chegar nele, né? Mas historicamente chegava a esse número que a gente teve hoje, porque eu achei que em termos de ultrapassagem pro circuito misto tá muito bom. Eu não sei. Eu não tenho os números pra dizer se foi bom ou não. Se foi maior que ano passado ou não, né? Mas olha, os 125 eu achei que tá ótimo, assim, ultrapassagens na pista 125 pra mim tá muito bom. Por um circuito misto. Vai pegar a Fórmula 1, tem 20 ultrapassagens. O problema então foi porque não teve ultrapassagem na frente, então. Aí ficou caracterizado pela corrida ruim. Mas é que aí a TV não mostra, né? Eles não mostram todos os lances. Não, nem é questão de mostrar, é que tipo, não teve ultrapassagem na frente mesmo, entendeu? Entre os primeiros. A gente meio que fica naquela, o cara liderou de ponta a ponta, então a coisa foi uma porcaria. Tipo, não chegou a esse ponto, óbvio, mas sim. A pessoa pensa, meio que por osmose, assim. Não, eu falo que, por exemplo, se eu não me engano, em Barber teve 243 ultrapassagens, que é quase o dobro. Mas teve a questão da chuva ali, né? Tem esse ponto. Sim, mas eu falo, teve também esse ponto, mas... até o momento, em termos de circuito misto, a única que a gente consegue comparar por enquanto é Barber, né? Ou Indianapolis misto, que a gente esquece que é misto. Também que existe. É verdade. Indy 500. Ninguém lembra. Eu deletei da minha mente o GP de Indy, meu Deus. Não teve bandeira amarela. Teve uma? Nem lembro agora. Não, teve mais. Mas assim, mas o GP foi boa, teve ultrapassagem pela liderança. Teve, 190 ultrapassagens na pista. Que diga. Teve 190 ultrapassagens na pista do Indy GP e 214 no total. Foi bom isso, 190 para um circuito misto, tá bom. Então, já é mais que o Road America. Foi mais, mas são circuitos completamente diferentes. Tem pontos de ultrapassagem, tem freada. Tem 3 freadas no Indy GP. Quantas freadas tem em Road America? Acho que é só uma ali. Não, Road America tem as freadas ali nas curvas, no final das retas que tem ali, né? Na curva 1 tem não, mas não é uma freada, assim, não é um formato de curva que vai permitir muita ultrapassagem. A freada boa do Road America é aquela que, se não me engano, na curva 5, que é no final da segunda reta ali. Ali tem uma freada bacana. E na curva do Canadá também. Mas não é tanto, cara. É bem estranho, eu acho, até essa corrida de Road America ali. Olha, no final da... de freada mesmo, cara. Acho que é só aquela ali em Road America. Do ano passado tem umas ultrapassagens bacanas. Então você é que nem o João, você é hater de Road America agora, é isso? Não, cara, eu gosto muito de Road America. Eu gosto muito, só acho que é uma única freada que tem forte que vai permitir... As outras elas permitem pouco ultrapassagens. Mas pelo contrário, eu gosto muito de Road America, do cenário, tudo, uma pista bacana e bem clássica. Não, pra mim, sou bem saudosista, inclusive, em relação a essa pista. E pra mim tem mais de um ponto de ultrapassagem. Enfim. Bom, já entrando aqui nas minhas considerações finais,
Começando pelo Road to Indy, parabéns pro Vitor Franzoni, que aproveitou de uma oportunidade aí e venceu a primeira corrida dele na categoria, uma vitória aí que teve uma carga emocional maior que o companheiro de equipe dele ano passado, Jeff Green, um piloto de 61 anos de idade, morreu semana passada no evento da Fórmula 5000, que usa carros da época mesmo da Fórmula 5000 dos anos 70, lá em Mosport, no Canadá, né? Nessa pista acabou batendo e infelizmente faleceu. Sem o Jeff Green, o Vitor Franzoni não teria sido campeão da ProMaster, não teria conseguido essa bolsa para correr na Indy Lights esse ano, porque ele basicamente foi o financiador da temporada do Vitor ano passado, né? Quando ele comprou o equipamento da Juncos. E o Vitor estava realmente abalado que o Jeff Green, além dessa função aí, além dessa gratidão que ele tinha, ele virou amigo mesmo do Jeff Green. Aí essa vitória... O Jeff Green que ajudou ele o ano passado, né? Então, além dessa corrida, né? Tipo de ajudar ele, eles viraram amigos mesmo, amigos fora das pistas, né? Aí o Vitor dedicou essa vitória ao Jeff Green, né? Na entrevista na Indy, acho que ele tava chorando mesmo quando tava falando lá com o cara do Road to Indy. E essa vitória dedicou mesmo pro Jeff Green. Aí sobre a IndyCar principal, eu gostei da corrida, né? Como falou, assim, depois na segunda metade ficou meio morna, né? Caiu um pouquinho. Meio muito morna. Aí, tipo, tem a questão do downforce que, tipo, o Jefferson citou na transmissão que naquela parte de alta velocidade, nas curvas de alta, tipo, ali no carrossel, tem muita turbulência ali, tipo, a turbulência que tem, o downforce dos carros não consegue segurar o carro de trás em relação ao carro da frente, né? Ano passado tinha mais turbulência, mas tinha mais downforce. O carro conseguia segurar ali e entrar e sair do carrossel e ir para aquele complexo ali de alta velocidade que chega na curva do Canadá com condições de ultrapassar. Nesse ano não tinha tantas condições assim, né? Isso prejudicou um pouquinho, mas em relação ali dos 3 primeiros, que não teve ultrapassagem ali, né? Eu acho que foi muito uma questão de que eles estavam exatamente iguais aí de ritmo, né? Estavam basicamente iguais, não estavam dando brecha para o outro ultrapassarem eles, né? O Neil Gardner não deu brecha para o Hunter Ray ultrapassar ele, o Hunter Ray não deu brecha para o Rossi depois que o Dixon ultrapassar ele. Estavam andando praticamente no mesmo tom, até os pits mesmo, nem tentando fazer um pit mais rápido, estratégia de parar antes. Nem isso conseguiram fazer para alterar as posições, estavam dando iguais mesmo. Foi uma corrida que foi decidida no talento aí do Neil Gardner, que pelo visto nem usou o posto pass, né? Não sei se não usou porque achou que não precisou, porque teve um problema. O Hunter gastou todo, mas ele se manteve na frente. Não apenas se manter na frente, mas sem errar. O cara, tipo, até a última parada, o Hunter estava menos de um segundo atrás dele. Chegava ali na freada, dava pra ver o Hunter claramente pelo retrovisor do Neil Gardner. Mesmo assim, não se abalou, foi a corridaça e venceu. Mérito total do Joseph Newgarden nessa vitória. Se redimiu do GP de Indy, né? Que ele fez aquela agada. Sim. Depois do GP de Indy, o Newgarden estava na liderança, né? Mas só que aí fez uma sequência de corridas, tipo, ou ele errava, ou ele fazia a corrida meio que abaixo da média, ou tinha um azar na estratégia, aí caiu para quinto, né? Da liderança, ao entrar no GP de Indy, caiu para quinto. Agora se recuperou um pouquinho, né? Então tá, pessoal, nas minhas considerações finais, então, eu gostei da corrida, assim, seguindo o padrão das corridas anteriores de Road America. Eu achei bacana, assim, acho que a diminuição da downforce gerou mais ultrapassagens, assim, pelo menos ficou mais legal. Tudo bem que não teve tanta ultrapassagem na frente. E eu concordo com o Marcelo, assim, podia ter um pouquinho mais de downforce para ajudar os pilotos, né? Com a turbulência, né? Mas vamos ver como é que vai ficar pro ano que vem. Eu acho que em termos de corrida dos padrões de Road America, eu gostei, eu achei que ficou legal. E em comparação aos outros anos, eu daria uma nota entre 7 e 8 ali, padrão de Road America, né? Pelo que tem das corridas anteriores.
Mas assim, entre misto e de rua eu daria uma nota 6, mais ou menos, porque também não... Né, o começo foi bom, o primeiro terço da corrida foi muito bom e depois os carros se distanciando lá já ficou mais morna e no final já estava mais fria, né? Mas é basicamente isso aí. Então, jabás aí, o Marcelo vai querer fazer aí pra nós os jabás aí. Ah, posso sim, claro. A gente tem um e-mail, né? Facebook. Um e-mail Facebook. Facebook é o Gmail. Indicacast@gmail.com. Mandem lá suas críticas, dúvidas, sugestões, que a gente não lê, mas o João lê tudo. Né? O podcast vai estar hospedado, além do YouTube, que tem a página, tem o nosso canal do IndyCarCast, vai estar hospedado também no Indy Center Brasil, cuja página no Facebook é Fórmula Indy Notícias. Também tem a página tem a página do IndyCar da Depressão, que também divulga a gente lá, a página do IndyCarCast. E quem mais que tem? O podcast ele vai estar hospedado no... Como é que é? O Player FM, Podcast Addict e TuneIn, tá? Também, não sei. Acho que não. iTunes, tem TuneIn? Não, é iTunes, TuneIn, Podcast Addict, Player FM e... Qual que é o da Apple? Esqueci agora. iTunes, isso. E acho que é isso aí. Se eu esqueci de algum, depois o João me cobra lá. E tem também aí o meu canal, o Indy Forever. A corrida já em seguida já tá... até o momento dessa gravação aqui, não terminei de editar ainda a corrida, mas acho que até a postagem já deve estar a corrida online. Tem alguns programas interessantes que eu estou colocando ali sobre, como já foi citado aí, do novo protótipo do volante e outros programas que a gente está trazendo ali para vocês. Teve um cast também, eu falei sobre as polêmicas do Texas, do Pack Racing, até falei um pouco sobre evolução nos formatos de corrida da Fórmula Indy, um programa que ficou bem legal ali, não deixem de acompanhar. E também não deixem de acompanhar para quem gosta de automobilismo virtual. Eu vou mandar um abraço ali pro Murilo. Murilo que é do LPVW Brasil AV. Quem gosta de automobilismo virtual, acessa ali e tem as corridas dessa galerinha aí, tá, pessoal? Vamos então dar um abraço para toda a comunidade indicariana. Né? Então vamos dar um tchau coletivo, então. Vamos lá no 3. 3. Tchau. Tchau.